A exploração do genoma humano revela, por vezes, variações extraordinárias que redefinem a nossa compreensão da biologia. Através de 10 trajetórias de vida marcadas por mutações raras, descobrimos como a ciência e a resiliência se unem para transformar desafios médicos em lições de humanidade. Número 10. Kelly Fido-White e a luta contra a trimetilaminúria. Kelly Fido-White, originária da Grande Manchester, encarna a resiliência diante de uma patologia metabólica de extrema raridade, conhecida como trimetilaminúria ou síndrome do odor de peixe. Esta condição genética, frequentemente causada por uma mutação no gene FEMO3, impede o organismo de produzir uma enzima capaz de decompor a trimetilamina, um composto químico derivado da digestão de certos nutrientes como a colina. Como resultado, este composto se acumula e é excretado pelo suor, hálito e urina, exalando um odor persistente. Desde os 6 anos de idade, Kelly sentiu os primeiros sintomas, que se intensificaram na puberdade, resultando em severa estigmatização social e um bullying escolar devastador. Durante anos, ela tentou mascarar o distúrbio com higiene excessiva, ignorando que a causa era puramente biológica. Foi apenas em 2015, após pesquisas aprofundadas, que obteve um diagnóstico formal, permitindo-lhe finalmente passar da vergonha para a gestão ativa de sua saúde. Hoje, ela segue uma dieta rigorosa, utiliza produtos de cuidados pessoais com pH equilibrado e trabalha à noite para limitar o impacto social de sua condição. Seu compromisso como defensora da conscientização transformou seu sofrimento pessoal em uma missão educativa global, oferecendo esperança e compreensão àqueles que vivem com doenças genéticas invisíveis e mal compreendidas pela sociedade contemporânea. Número 9. Tres Johnson e a sobrevivência excepcional ao diprosopos. O caso de Tres Johnson, residente no Missouri, representa um dos fenómenos mais fascinantes e raros da teratologia moderna: o diprosopos, ou duplicação craniofacial. Esta condição, que afeta apenas um punhado de indivíduos no mundo, é o resultado de uma atividade anormal da proteína Sonic Hedgehog, que regula a largura das estruturas faciais durante o desenvolvimento embrionário. Ao contrário da maioria dos bebés nascidos com esta mutação, cuja expectativa de vida geralmente não ultrapassa algumas horas, Tres celebrou recentemente seu 18º aniversário, desafiando todas as projeções médicas iniciais. Sua jornada foi marcada por grandes desafios neurológicos, incluindo uma fenda palatina severa e crises de epilepsia que antes atingiam um número crítico de 400 por dia. Graças a uma série de intervenções cirúrgicas complexas visando remodelar seu crânio e ao uso inovador de terapias alternativas como o óleo de cannabis, sua qualidade de vida melhorou consideravelmente, reduzindo suas crises para cerca de 40 por dia. A dedicação de sua família e a assistência de especialistas multidisciplinares permitiram que Tres se desenvolvesse, apesar de seus atrasos de desenvolvimento. Sua história é hoje citada como um exemplo magistral da plasticidade biológica humana e do impacto determinante dos cuidados paliativos e do amor familiar na sobrevivência diante de anomalias congénitas consideradas incuráveis. Número 8. Ellie Thompson e o legado da arínia congénita. Ellie Thompson entrou para os anais da medicina em 2015, quando nasceu com arínia congénita completa, uma malformação extremamente rara, caracterizada pela ausência total de nariz e cavidades nasais. Esta mutação, que ocorre apenas uma vez em cada 197 milhões de nascimentos, impõe desafios imediatos para a sobrevivência neonatal, pois exige uma adaptação respiratória instantânea. Ellie teve que passar por uma traqueostomia com apenas 5 dias de vida para assegurar suas vias respiratórias, iniciando assim um percurso médico complexo sob o olhar atento do mundo inteiro. Sua condição despertou um interesse científico massivo, pois oferecia uma perspectiva única sobre o desenvolvimento das estruturas faciais e a capacidade do cérebro de compensar a ausência do sistema olfativo. Seus pais escolheram compartilhar seu cotidiano com transparência, transformando Ellie em um símbolo universal de resiliência e beleza não convencional. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, falecendo aos 2 anos de idade,
Sua passagem pela Terra deixou uma marca indelével na pesquisa pediátrica e na conscientização sobre malformações craniofaciais. A história de Ellie Thompson recorda com força que o valor de um indivíduo não reside em sua conformidade estética aos padrões biológicos, mas em sua capacidade de inspirar empatia, solidariedade e o progresso do conhecimento médico fundamental para as gerações futuras. Número 7. A família cambojana e os mistérios das mutações cutâneas. No Camboja, uma família tornou-se o centro de uma investigação médica mundial após imagens de seus traços físicos incomuns viralizarem nas redes sociais. Esta família apresenta sinais de mutações genéticas complexas que afetam a estrutura dérmica e óssea, levantando teorias que vão desde a ictiose Arlequim até a síndrome de Crouzon. A ictiose Arlequim é uma doença genética grave que causa um espessamento massivo da camada córnea da pele, criando placas protetoras rígidas que podem restringir o movimento e a respiração. Por outro lado, a síndrome de Crouzon é uma forma de crâniosinostose, que afeta a fusão prematura dos ossos do crânio, alterando radicalmente a aparência facial e a pressão intracraniana. Este caso é particularmente significativo porque ilustra as dificuldades enfrentadas por populações que vivem em regiões onde o acesso a testes genéticos de ponta é restrito. O interesse dos cientistas por esta família ressalta a importância da vigilância genômica global para identificar novas variantes e compreender como o ambiente pode interagir com genes específicos. Sua situação recorda que, apesar dos avanços da medicina moderna, ainda existem zonas de sombra em nossa compreensão das doenças órfãs, exigindo uma cooperação internacional crescente para fornecer diagnósticos precisos e cuidados adequados a essas famílias que vivem no isolamento médico. Número 6. Nong Yohui e a visão noturna felina. Nong Yohui, um jovem do sul da China, possui uma mutação ocular absolutamente única que cativou a comunidade científica internacional. Ele é capaz de enxergar na escuridão total com a mesma clareza que os felinos. Seus olhos apresentam uma refletividade incomum à luz, um fenômeno clinicamente intrigante que evoca a presença de um tapetum lucidum, uma estrutura retiniana normalmente ausente no ser humano, mas comum em predadores noturnos, para amplificar os fótons. Capaz de ler e navegar no escuro completo sem qualquer dificuldade, Nong foi submetido a múltiplos testes oftalmológicos que confirmaram suas capacidades sensoriais aumentadas. Os pesquisadores estudam seu caso para entender se esta mutação é o resultado de um salto evolutivo isolado ou de uma variação genética latente que se manifestou de maneira espetacular. Embora esta visão excepcional seja acompanhada por uma certa sensibilidade à luz brilhante do dia, Nong leva uma vida normal, tornando-se um objeto de estudo crucial para a pesquisa sobre a visão e terapias gênicas oculares. Sua história nos lembra que o genoma humano está em perpétua mutação e que faculdades que julgávamos reservadas ao reino animal podem, por vezes, emergir no homem, expandindo as fronteiras do que consideramos os limites físicos de nossa espécie. Número 5. Shin Hyomyung e o paradoxo da síndrome de Highlander. Shin Hyomyung, residente na Coreia do Sul, vive uma existência biológica que desafia as leis naturais do tempo devido a uma condição raríssima chamada síndrome de Highlander. Embora tenha 35 anos cronologicamente, seu corpo e rosto permaneceram congelados na aparência de um jovem adolescente pré-púbere, um fenômeno que praticamente interrompeu seu envelhecimento físico. Esta mutação genética, que afeta os mecanismos da senescência celular e o desenvolvimento hormonal, mantém sua pele lisa e sua voz aguda, criando um contraste marcante com sua maturidade mental e experiência de vida adulta. No plano médico, Shin não apresenta os sinais de fragilidade frequentemente associados a outros distúrbios do crescimento, o que o torna um objeto de estudo inestimável para gerontologistas e geneticistas, que buscam desvendar os segredos da longevidade e da regeneração tecidual.
Socialmente, Shin teve que demonstrar grande resiliência psicológica para navegar em um mundo onde a aparência frequentemente define o status social. Ao tornar-se uma figura midiática, ele ajudou a sensibilizar o público sobre os distúrbios de crescimento e a importância de reconhecer a identidade de um indivíduo além de seu invólucro carnal. Sua trajetória ilustra a complexidade do relógio biológico humano e como uma mutação pode transformar um indivíduo em uma testemunha viva dos mistérios da evolução e do tempo. Número 4. Tiffany Geigel e o domínio da Síndrome de Ehlers-Danlos. Tiffany Geigel é uma dançarina profissional cuja carreira é um testemunho poderoso da vitória da vontade sobre a fragilidade genética. Portadora da Síndrome de Ehlers-Danlos, esse ED, uma doença hereditária do tecido conjuntivo causada por uma mutação que afeta a produção de colágeno, ela vive com hipermobilidade articular extrema, fragilidade cutânea e dores crônicas. Para muitos, tal diagnóstico significaria o abandono de qualquer atividade física intensa. Mas Tiffany escolheu utilizar a flexibilidade incomum de seu corpo para criar uma linguagem artística única no mundo da dança contemporânea. Cada movimento que executa é um equilíbrio precário entre a expressão criativa e a proteção de suas articulações contra luxações. Como coreógrafa e ativista, ela utiliza sua visibilidade para educar o público sobre deficiências invisíveis e a importância da adaptação ergonômica. Seu sucesso em uma disciplina tão exigente quanto a dança prova que as mutações genéticas, embora limitantes, podem ser transcendidas pela paixão e por uma compreensão profunda da própria fisiologia. Tiffany não se define por sua dor, mas por sua capacidade de transformar suas limitações biológicas em uma performance artística inspiradora, redefinindo assim os padrões de beleza e capacidade física na indústria do espetáculo e além. Número 3. Dede Kosvara e a epidermodisplasia verruciforme. Dede Kosvara, um carpinteiro indonésio, adquiriu notoriedade mundial trágica sob o nome de o Homem-Árvore, devido à sua luta contra a epidermodisplasia verruciforme, EV. Esta mutação genética extremamente rara afeta a resposta imunitária do organismo ao vírus do papiloma humano, HPV, resultando na proliferação de tumores cutâneos massivos semelhantes a cascas de árvore em suas mãos e pés. A condição de DD começou após um pequeno ferimento no joelho durante a adolescência, agravando-se até paralisar totalmente sua mobilidade e sua capacidade de sustentar sua família. Seu caso desencadeou uma mobilização médica internacional sem precedentes, envolvendo cirurgiões renomados que tentaram, através de múltiplas operações, devolver-lhe o uso de seus membros, removendo vários quilogramas de excrescências. Embora a raiz genética da doença impeça uma cura definitiva, a coragem de Dede permitiu avanços significativos na compreensão de deficiências imunitárias específicas e da interação entre genética e infecções virais. Sua história é um lembrete pungente dos desafios extremos impostos pelas doenças órfãs e da necessidade de pesquisa científica contínua para oferecer soluções terapêuticas a indivíduos cuja vida é radicalmente transformada por um simples erro em seu código genético. Número 2. A família Ulas e a singularidade da síndrome de Unert-Tan. A família Ulas, vivendo em uma área remota da Turquia, apresenta uma particularidade biológica que abalou as teorias antropológicas clássicas. Vários de seus membros se locomovem exclusivamente de 4. Este fenômeno é o resultado da síndrome de Unert-Tan, uma condição genética rara que associa uma hipoplasia cerebelar, um desenvolvimento insuficiente do cerebelo, a distúrbios graves de equilíbrio. Ao contrário das primeiras interpretações que viam nisso uma forma de retroevolução,
os cientistas demonstraram tratar-se de uma adaptação neurológica e motora funcional a um déficit genético específico do equilíbrio bípede. Os membros da família Ulas desenvolveram uma coordenação quadrúpede impressionante, permitindo-lhes navegar em seu ambiente com uma agilidade notável. O estudo de seu caso forneceu dados cruciais sobre a evolução da marcha humana e sobre a plasticidade do cérebro diante de anomalias do desenvolvimento motor. Apesar da curiosidade, por vezes intrusiva, da mídia e dos pesquisadores, a família manteve uma dignidade exemplar, ilustrando a diversidade das formas de locomoção humana. Sua existência nos obriga a repensar a noção de normalidade física e a reconhecer que o corpo humano possui uma capacidade extraordinária de inventar novas maneiras de se mover e interagir com o mundo, mesmo quando as estruturas genéticas padrão falham. Número 1. Muhammad Huda, Shahada e os desafios do gigantismo. Muhammad Huda, Shahada, irmãos originários do Egito, ilustram os impactos espetaculares das mutações endócrinas na morfologia humana. Ambos sofrem de gigantismo hipofisário, uma condição desencadeada por um tumor benigno na glândula pituitária que resulta em uma produção excessiva de hormônios do crescimento. Esta mutação os catapultou ao posto de detentores de recordes mundiais, com estaturas que ultrapassam os 2,40 metros e envergaduras de braços comparáveis às de alguns grandes mamíferos marinhos. Além dos recordes, o cotidiano de Muhammad Huda é marcado por desafios logísticos e médicos constantes, pois tal tamanho exerce uma pressão imensa sobre o sistema cardiovascular e as articulações. No entanto, eles escolheram transformar sua diferença em uma mensagem de positividade e aceitação, tornando-se figuras públicas que incentivam a conscientização sobre distúrbios hormonais. Ao compartilhar sua jornada, eles destacam a importância de um diagnóstico precoce para frear o crescimento excessivo e prevenir complicações de saúde a longo prazo. Sua história ressalta o poder dos hormônios na definição de nossa estrutura física e como uma simples mutação glandular pode transformar uma existência comum em um destino extraordinário, marcado pela resiliência e pela vontade de se integrar em um mundo que não foi projetado para gigantes. Número 11. O momento dos casos imprevistos. Em 1924, este clique misterioso marcou a história de Sombreval. A família Vasseur aparece nele sob uma luz estranha, olhares fascinantes e mãos com formas incomuns. A flecha amarela chama a atenção para um segredo escondido nas sombras atrás deles. Seria uma montagem artística antiga ou uma lenda urbana desconhecida? Esta imagem continua a suscitar teorias incríveis. Mergulhe no enigma deste retrato que desafia qualquer explicação racional e ainda fascina os amantes de mistérios. O estudo dessas 11 famílias nos lembra que a genética é o fundamento de nossa unicidade. Apesar das provações, sua coragem continua a iluminar a ciência e a nos ensinar que a verdadeira força da humanidade reside na aceitação de nossas diferenças.